Meninas, vocês me ouvem? Oi? Vocês me ouvem? Sim. Ok, tá beleza? Tá tranquilo o som? Bacana. Então vamos dar início na nossa aula, então, meninas. Gente, então hoje nós vamos falar um pouquinho, continuando na nossa linha guia das imunidades, né? Sobre aquela imunidade. Oi? Ese es mi pequeño paso de ser con lo mejor. Meninas, Tô ouvindo. tá ouvindo? Tá tranquilo? Então vamos. Então, continuando naquela nossa linha guia sobre a questão da imunidade, nós vamos falar sobre a imunidade adaptativa hoje, sobre hipersensibilidade, tá? Então, gente, o que é essa imunidade adaptativa? Vocês lembram que a gente falou que tem aquela imunidade que é inata, que a gente nasce com ela, né? E a imunidade essa adaptativa, a gente não nasce com ela, a gente vai adquirindo ao longo de nossa vida. Ou seja, através das vacinas, ou seja, através do contato com os patógenos que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. Os patógenos são o quê? São todas as substâncias químicas, ou aquelas vírus, bactérias, todas as substâncias que querem agredir o nosso organismo. Então, toda substância é considerada um patógeno, ou seja, algo capaz de provocar uma doença, né? Seja ela de origem, ela pode ser de origem de vírus, de bactérias, ou pode ser alguma substância, né, química, que, igual o veneno, por exemplo, ou outra substância que vai agredir o nosso organismo, tá? Então, gente, a imunidade adaptativa adquirida não se encontra presente desde o nascimento, que eu falei, é adquirido ao longo da vida. E esse processo, gente, ele é um processo que ele tem aprendizagem. Ele começa, né, quando o sistema imunológico de uma pessoa encontra invasores estranhos e reconhece as substâncias como não presentes, como não próprias ao seu organismo. Essa substância te dá o nome de antígeno, tá? Então, esse sistema, gente, possui a capacidade de quê? De aprender, adaptar e lembrar. O funcionamento desse sistema imunológico baseia-se, então, nas relações antígeno e anticorpo. Então, gente, quero que essas duas últimas palavrinhas aqui, ó, tem que ficar bem gravada na nossa memória, que todo o nosso sistema imunológico é baseado nisso aqui, ó, antígeno e anticorpo, tá? Todo mundo já ouviu falar em isso aí, anticorpos? Todo mundo sabe o que é anticorpos? Pode abrir o microfone e participar agora, meninas. Todo mundo já ouviu falar em anticorpo? Sim. E o antígeno, alguém já tinha ouvido falar? Também. Também? Já. Alguém sabe o que é o antígeno? São substâncias criadas através do anticorpo, né? Para combater uma... A verdade é toda substância capaz de incentivar o organismo a criar anticorpos. Então, na verdade, é o antígeno que faz criar um anticorpo. Entendeu? Okay. Mas é isso mesmo. Então, vamos lá, gente. O que é o antígeno, então? É toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. Então, geralmente, é o quê? Uma proteína, é um polissacarídeo contido nos envelopes dos micro-organismos, pode ser uma molécula da bactéria, do vírus, fungo, toxinas, e até mesmo os componentes que não são nocivos para a nossa saúde. Por exemplo, pólen, né, no caso das flores, algum alimento. Então, toda a célula que, de certa forma, o seu organismo reconhece como uma célula que pode ser uma molécula que pode apresentar algum dano ao seu organismo, ele é considerado como um antígeno, tá? E o organismo tende a atacar essa molécula ou esses pedaços, né, de bactérias para neutralizar e impedir que ela possa fazer algum estrago ao nosso organismo. Então, gente, é isso. Antígeno é toda e qualquer substância que, em contato com o nosso organismo, vai desenvolver faz fazer com que o nosso organismo desenvolva os anticorpos. Então, entrou no seu organismo, criou anticorpos, ele é um antígeno. Ok? Ficou claro isso? Sim, senhor. Ok? Então, não quero dúvida em relação a isso. Antígeno, então, a gente sabe. Entrou no nosso organismo e o seu organismo criou anticorpos para combater essa molécula, ele é um antígeno, ok? Então, antígeno, gente, é isso aqui, ó. A gente pode ter ou esse pedaço dessa
dessas glicoproteínas que estão nas cápsulas dos vírus, das bactérias, solta esses pedacinhos e ele funciona, né, como um antígeno. Ou pode ser um pedaço da capa dele, do envelope, pode ser um pedacinho do DNA. Então, qualquer pedacinho de substância que esse patógeno vai soltando ao longo do nosso organismo é um antígeno. Então, o antígeno, como se fosse comparado assim, seria o nosso cheiro que a gente tem. Cada pessoa tem um cheirinho característico. Então, é como se o patógeno tivesse um cheiro que vai, à medida que vai andando pelo nosso organismo, vai soltando esse cheirinho. E os nossos células de defesa conseguem identificar esses micro pedaços que vão soltando dessas moléculas, desses micro-organismos que estão tentando invadir nosso corpo, e ele reconhece esses antígenos, então. Então, pode ser qualquer pedacinho, qualquer estrutura do vírus, da bactéria ou da substância química. Então, é como se fosse um vestígio químico que esse patógeno apresenta, ok? Então, gente, já sabemos o que é os antígenos. Então, o que é os anticorpos? Os anticorpos, então, são chamadas imunoglobulinas, que a gente chama de IG. Aí pode ser IgG, o IgM, o IgE. Então, sempre, gente, que vocês virem falar imunoglobulinas, vocês vão lembrar de anticorpos. Então, na verdade, o nome, né, anticorpos ou imunoglobulinas são a mesma coisa, tá? Então, eles são proteínas produzidas pelas nossas células de defesa que impedem com que os organismos patogênicos, né, que causam doenças, desencadeiem danos ao nosso organismo. Eles são produzidos pelos plasmócitos. O que são os plasmócitos? Você lembra que eu falei na aula passada? São os nossos linfócitos B, quando eles amadurecem, eles viram plasmócitos. E são produzidos pela medula óssea, né, igual nós vimos, e são distribuídos por todo o corpo via sistema linfático. Ele passa depois pela maturação, né, ou no timo, ou no baço, ou nos linfonodos. E os que passam pela maturação no baço é o linfócito B e no timo é o linfócito T, ok? E eles ficam armazenados nesses dois órgãos e também nos nossos linfonodos, esperando para serem ativados para combater as moléculas ou as bactérias que chegam para poder fazer algum mal ao nosso organismo. Então, é isso que eu quero que vocês fiquem bem esclarecidos. Os antígenos, então, são as substâncias que, de alguma forma, querem agredir o nosso organismo, e os anticorpos são os combatentes que vão combater esses antígenos, impedindo que ele faça mal aos nossos corpos. Então, seria o vilão e o mocinho. Ok? Oi? Essa fase que nós estamos vivendo agora está falando-se muito em IgG, IgM, né? Nossa, pai. Ainda mais, assim, essa briga com esse vírus maldito aí, né? Assim, hoje já tem, quando a gente faz o exame e detecta que você já tem o IgG, assim, glória a Deus, já tem uma proteção contra o vírus. Então, assim, nossa, é muito bom. Mas, em contrapartida, a gente não sabe, assim, as cepas, né, novas que virão, se a vacina vai ser eficaz contra as cepas novas, né, que a gente sabe, assim, sim, as primeiras que surgiram, né? Sim. Agora, em relação às novas, se essa vacina vai conferir imunidade para ela, a gente ainda não sabe. É, né? Por isso que tá surgindo esses casos, esses novos casos lá de pessoas que já foram vacinadas e internadas na UTI, né? Sim, mas o que a gente vê também? Eu acredito que seja por causa disso, né? Sim, mas de uma certa forma, o número de pessoas que vacinam e que internam com uma Covid mais assim, grave, o número diminuiu muito. Porque o que acontece? Mesmo que essa cepa seja diferente, alguma coisa na estrutura dela, depois vai até ver no finalzinho, que vai ser interessante isso aí, que a gente está comentando agora. De alguma forma, essa estrutura é semelhante com a cepa, com a variante nova, entendeu? Então, o que acontece? Mesmo que ela age sobre o nosso organismo, a tendência é que o nosso organismo consiga dar uma resposta imunológica melhor, consiga combater ele mais facilmente, como se nós não tivéssemos tomado a vacina. Entendeu? Pode até acontecer que haja alguma internação com caso grave, mas reduziu muito. Mas pode ser dependendo também da imunidade de cada um, né? Sim, sim. Ou talvez, assim, a questão, como você falou, a imunidade esteja tão baixa na pessoa, por exemplo, a pessoa com um caso HIV, não vai, a resposta imunológica da pessoa que tem um HIV não vai ser a mesma da gente que tem um organismo saudável, entendeu? Então, você tem que ver o que está por trás. Mas a gente sabe que com a vacina, que reduziu muito as internações graves, reduziu, entendeu? Das pessoas que já foram vacinadas, né?
Eu acho que em cerca só de, me parece que é 1, alguma coisa por cento que internam, tá? Ou 2% que internam com alguma coisa grave. Uhum. Todas as pessoas que foram vacinadas. Então, assim, Tá é um dentro da número muito margem, bom. né? Vamos dizer assim. Oi? Tá dentro da margem, né? Né? Então, assim, nossa, tá muito bom. Muito bom. Okay. Então, vamos tocar, gente, nosso barquinho. Então, gente, os anticorpos são formados por 4 subunidades ligadas entre si que dão ao anticorpo uma estrutura semelhante a um Y. Nós vamos ver ali a agonia mesmo. E esses anticorpos são produzidos quando o antígeno, né, entra no organismo e ocasiona a diferenciação do linfócito B em plasmócito, quando nós vimos lá, como se estivesse maturando, né? E que passa a sintetizar, então, essas proteínas de defesa em grande quantidade. Então, nesse momento... Ô, Léo, Pois não? as meninas estão pedindo para aceitar ela aí. A Camila. Não tô conseguindo. Tá conseguindo, não, Camila? Não tá Ei, aparecendo, gente, não. só um minutinho, então. Oi, Leonardo. Menino, só um minutinho, porque quando eu saio para poder tentar colocar alguém, meu sistema cai todo, tem que voltar tudo do zero. Só um minutinho, tá? Camila, eu alterei de Oi. novo a sua configuração, acho que agora vai dar certo, tá? Tá, Aí se chegar mais alguém, isso põe para dentro de novo, ok? beleza. Então vamos. Boa noite, galera. Eu acabei de entrar, porque estava trabalhando. Cheguei atrasado. Beleza, menino. Seja bem-vinda. Obrigada. Então vamos tocar o nosso barquinho. Voltou de novo aí, belezinha? Voltou. Ok, então vamos lá. Então, gente, o que acontece? Esses anticorpos, então, eles são formados por 4 subunidades ligadas entre si, que dão os anticorpos, então, uma estrutura semelhante a um Y. Eles são produzidos, então, né, quando esse antígeno entra em contato com o nosso organismo, né, e ocasiona uma diferenciação desse linfócito B em plasmócito.
E é esse plasmócito que secreta os anticorpos. Então, é o linfócito B amadurecido através da sensibilização desse antígeno, né? Ele se transforma e ele vai, então, secretar esses anticorpos de defesa do nosso organismo, ok? E essas proteínas, eles geram em grande quantidade, tá, gente? Então, nesse momento, são produzidas também as células de memória, porque esse linfócito B, ele se divide ali em plasmócitos e em células de memória, tá? Então, se por acaso tiver uma outra infecção por essa mesma bactéria, ou esse mesmo vírus, ou esse mesmo antígeno, ela já vai estar preparada ali para poder atacar ele muito mais rapidamente, porque ele já tem essa memória ali e ele ficou gravado ali. Então, qualquer movimento que esse antígeno entrar em contato novamente com o nosso organismo, ele está pronto para poder intervir e acabar com essa ameaça. Então, gente, o que acontece? Ao ligar-se, né, com o antígeno, o anticorpo pode, então, desencadear a sua destruição, inativação ou ainda sinalizar para que outros tipos de leucócitos vão ao teu local e realizem a fagocitose desse antígeno. Então, ele tem essas três funções. Ou ele vai destruir esse antígeno, ou vai inativar ele, vai paralisar ele, ou vai, tipo como se ele fixasse nele e sinalizasse para as outras células de defesa, igual os macrófagos e os neutrófilos, assim, vem cá, porque estou precisando de você aqui para você destruir esse antígeno aqui que vai fazer mal. Então, ele tem essas três funções. E cada anticorpo, né, atua de forma específica, gente. Ele só liga apenas um determinado antígeno. Então, se o anticorpo é do vírus da febre amarela, por exemplo, ele não vai se ligar ao vírus da gripe, entendeu? Ele é específico para o vírus da febre amarela. Se é o vírus vamos supor, da bactéria por exemplo, da infecção de garganta, o Staphylococcus aureus, por exemplo, ele não vai se ligar sobre a bactéria do Staphylococcus epidermidis, que é da pele. Então, cada antígeno desse é específico para só um antígeno. Cada anticorpo é só para um antígeno apenas. Ele não se liga a outro antígeno de outra substância ou de outro micro-organismo. Ele só liga aquele determinado antígeno, ok? É como se fosse um sistema de chave e fechadura. Se você tem a chave da sua casa, não adianta você tentar abrir com a chave da minha casa, que não vai dar certo, vai. A chave da sua casa vai entrar na fechadura da porta da sua casa. Você não adianta tentar colocar outra chave na fechadura da sua porta, que não vai dar certo. Então, o antígeno e o anticorpo é isso. O sistema dele é um sistema de chave e fechadura. E tem que encaixar perfeitamente, senão ele não vai fazer essa questão, né, de inativar ou destruir ou sinalizar para que aconteça a destruição desse antígeno. Então, gente, a estrutura do anticorpo é isso aqui, ó. Tá vendo? Ele parece um Y e ele tem aqui, a gente pode observar aqui, essas duas cadeias aqui em vermelho. Essas aqui, ó, elas são as cadeias constantes, ela não muda. Todos os anticorpos vão ser desse mesmo jeito. O que muda para cada tipo de antígeno, um anticorpo, é justamente as estruturas que estão do lado aqui, são as cadeias leves, tá? Essas 3 de um lado e 3 do outro. Então, essas estruturas aqui que vão mudar. O resto vai sempre permanecer da mesma forma, que é a região constante do anticorpo. Então, aqui nós temos uma ilustração de uma célula, né, sendo atacada por vários anticorpos. Então, ele tá vendo? Eles estão grudando aí na estrutura da molécula. Deve ser uma bactéria pelo desenho aqui, provavelmente seja uma bactéria. Então, ele está se juntando, está né, atacando a célula, impedindo que ela possa se proliferar e vai combater a infecção. Então, gente, o que eu falei, a questão do antígeno, né? Ele tem uma especificidade muito grande. Então, a especificidade é o quê? Só serve para aquele tipo de antígeno, né? Que esse anticorpo foi criado. Então, a chave, ela se encaixa perfeitamente no antígeno. Então, o anticorpo vai ter que se encaixar no antígeno, senão ele não vai funcionar.
ele não vai funcionar para outro tipo de antígeno também, só para aquele antígeno que ele foi criado. Então, gente, o esquema seria mais ou menos esse aqui, ó. A bactéria chega no nosso organismo, ou o vírus, tá vendo? Esse pequenininho aqui é o vírus, o maiorzinho, parecendo um pepinozinho aí, a bactéria. Então, na hora que ele chega, o linfócito B é sensibilizado, começa a secretar os nossos anticorpos, que são esses em palhazinho aí, tá vendo? E ele vai o quê? Ele vai se ligar a essas bactérias, esses vírus, impedindo que eles se locomovam, impedindo que eles se proliferem, que eles multipliquem, né? E sinalizando para quê? Para que as outras células, igual os macrófagos ou os neutrófilos, cheguem, englobem essas células e destruam elas. Ok? Então, a função dos nossos anticorpos são esses. E qual que é o mecanismo de ação, gente, desse linfócito? Como que isso funciona? Então, é o seguinte, então, no local onde ocorre uma infecção, aparecem as células dendríticas. Essas células são o quê? São células apresentadoras de antígenos. É ela que pega o antígeno, que captura ele lá, entendeu? Entra nos nossos vasos linfáticos, vai até o nosso linfonodo, onde está mais próximo, né? Onde estão guardados ali os linfócitos. Para quê? Para ele apresentar esse pedacinho desse micro-organismo, desse antígeno, aos nossos linfócitos B, para sensibilizar ele ali, para poder fazer com que ele se transforme em plasmócito, para que ele faça essa secreção desses anticorpos, tá? Então, vamos lá. Então, no local onde ocorre a infecção, aparecem as células dendríticas, que capturam os antígenos, entram nos vasos linfáticos e migram em direção ao linfonodo mais próximo. Vamos supor, se esse vírus entrou pelo nosso pé, por exemplo, o linfonodo mais próximo que a gente vai ter ali vai ser o da nossa virilha. Então, ele vai pelo nosso sistema linfático, vai levar esse pedacinho dessa bactéria, ou desse vírus, né? Desse antígeno, até o nosso linfonodo mais próximo, onde vai estar ali os linfócitos esperando ali para poder apresentar essas células para esses linfócitos. Então, mais ou menos isso aqui, ó. A célula dendrícula chega, aí engloba, né, o vírus, ou a bactéria, ou qualquer antígeno. Aí, a partir do momento que ela está englobada aqui dentro, ele vai processar esse antígeno, vai tipo como se fosse quebrar ele, tá? Aí vem e entrega ele para o linfócito, para ele ver qual que é esse antígeno, né? Aí, ó, esse aqui que é o antígeno, você conhece ele? Então, a célula dendrítica faz isso, ela pega, captura esse antígeno no local da infecção, viaja através dos nossa rede linfática, chega até o nosso linfonodo e apresenta esse pedacinho de antígeno para os nossos linfócitos. Esses linfócitos, então, gente, são ativados ao encontrar essas células apresentadoras de um antígeno, né? Contendo esse antígeno específico. Então, com essa ativação, esses linfonodos, então, eles ficam maiores e começam a se multiplicar, produzindo milhões de clones. Eles, então, começam a multiplicar em grande número, tá? E essa produção e ativação dessas milhões de células, às vezes, causa um inchaço, né, no nosso né, linfonodo, que é percebido como um caroço, né? E que o nome certo a gente chama de linfonodomegalia, que o pessoal chama de íngua, né? Só o menino está dando íngua, deu uma infecção de garganta, por exemplo, aí o menino deu a íngua lá no pescoço. Por quê? É o linfonodo mais perto dele ali. Então, se a infecção dele foi na garganta, esse linfonodo é que vai ser responsável por multiplicar essas células de defesa, e esses milhões de células ali acaba que vai inchando o linfonodo, porque são muitas células sendo produzidas, sendo multiplicadas ali dentro, e acaba que ele fica o linfonodo maior. E acaba que incomoda, causa um pouquinho de dor, né? Mas a partir do momento que essa infecção é controlada, esse linfonodo depois ele volta ao estágio normal dele. E esses milhões de linfócitos T ativados saem então dos linfonodos e entram na circulação sanguínea e vão para o local da infecção combater a infecção. Gente, está claro isso aí até agora? Está dando para entender? Vocês querem que volte alguma coisa? Está tranquilo? Como é que está? Me dê o retorno aí. Para mim está ok.
Meninas. Ô, Mais Léo, alguém? Para mim tá ok. Oi? Pra mim também tá ok. Ok? Tá dando pra entender direitinho até agora, né? o meu só tá aparecendo, só tá ouvindo a voz, Léo. Qual? O seu, Mário? Isso. Ué, Mário, por quê? Não sei, eu custei conseguir entrar, agora só tá aparecendo um J na tela. Ô, Mário, tenta entrar de novo, porque eu tô compartilhando tela, entendeu? Automaticamente já era para migrar sua tela. Tá, vou sair e vou chamar de novo. Tá, beleza. Meninos, fica atento aí, por favor. É a Camila, né, Camila? Na hora que o Mário chegar aí, você coloca ele de novo, por favor. Mário, deu certo? Não, continua a mesma coisa, só um J, mas tá bom, eu vou ouvindo, hein? Não, espere aí, Mário. Deixa eu tentar. Não, porque senão fica complicado aí. Se você não vê, complica. Deixa eu tentar compartilhar de novo. Só um minuto, Mário. Tá ok. Interrompeu o compartilhamento, vou compartilhar de novo. Espera aí. Parou para todo mundo agora, né? Isso, parou. Ok. Sim. Então vamos compartilhar novamente. Vamos lá. Chegou mais alguém aí, gente? Tá, já. Mário, deu certo agora? Ô, Léo, agora deu. Beleza, show. Valeu aí, Léo. Show. Vamos voltar onde nós estávamos. Então tá, gente. Ok, agora está na tela certa. Então, gente, esses milhões de linfócitos T, então, que foram multiplicados ali dentro dos nossos linfonodos, eles vão sair, né, dos nossos linfonodos, entra na nossa corrente sanguínea e vão para o local da infecção combater essas bactérias ou qualquer outro tipo de infecção que esteja correndo no local. Então, ó, é isso aqui que acontece, ó, essa célula dendrítica, ela vai chegar ali, ó, com um pedacinho do antígeno lá. Aí ela tá mostrando ela pro linfócito. Olha lá, até então o linfócito tá pequenininho, ó, tá normal, não é? Aí, ó, ele diferenciou e ficou grande, olha lá, ficou um linfócito musculoso, ó. Então, nesse momento aqui, ele se diferenciou, então ele começa a multiplicar, né, em linfócitos e células de memória, ó.
um linfócito maiorzinho se multiplicou em 2 aqui embaixo, e a célulazinha de defesa, de memória, perdão, se multiplicou em 2, ó. Então, ele vai multiplicando tanto em células de memória, quanto em linfócitos, né, efetores, que vão realmente fazer a função deles, ok? Então, isso tudo é o quê? Através da célula dendrítica, que chegou e apresentou esse pedacinho do antígeno para esse linfócito que estava quietinho lá. Então, a partir do momento que ele apresentou, ele viu que essa célula era um antígeno, e ele já se diferenciou, ele ficou mais forte, né? Aumentou de tamanho e começou a se multiplicar. Então, de uma célula aqui, a gente multiplicou em 2, e aqui em 2, e assim vai sucessivamente. Então, gente, esses milhões de linfócitos T que são ativados, então eles saem dos nossos linfonodos, entram na circulação e vão para o local da infecção. E isso demora em média de o quê? De uns 5 a 7 dias. Então, com esse reforço que chega, né, no local da nossa infecção, aí a infecção é controlada. Então, por isso que, geralmente, as infecções, elas começam e dão aquela piorada aí de 5 a 7 dias, depois, automaticamente, ela começa a regredir. Por quê? É o tempo que o linfócito demora para poder ser sensibilizado, se multiplicar, cair na corrente sanguínea e, efetivamente, combater a infecção. Então, isso não acontece da noite para o dia, né? Não é que caiu um micro-organismo na sua corrente sanguínea hoje, e daqui a 2 minutos ele está fazendo esse papel. Não, ele precisa realmente desse tempo para poder essas células reconhecer esse antígeno, ele vai lá, captura, ele processa esse antígeno dentro dele, vai lá e mostra para o linfócito. Então, isso demora um tempo. Então, é geralmente de 5 a 7 dias que acontece essa liberação desses linfócitos realmente aptos, né, para poder combater essas infecções, que eles estão viáveis. Então, por isso que a infecção demora, em média, 5 a 7 dias para terminarem. Então, por isso que tem uma piora, né? Infecção de ouvido, de nariz, de garganta. Então, você tem aquela piora, né? Nos primeiros dias, depois, automaticamente, você começa a melhorar. Por causa desse espaço que tem que ter aí para o nosso sistema imunológico consiga, efetivamente, produzir esses linfócitos. Então, gente, dentro desses linfócitos T, nós temos uma subdivisão, né? Que são as células T citotóxicas e as células T auxiliares. Então, nós vamos ver a diferença das duas aqui. Então, nessa resposta adaptativa, há uma resposta imune imediata por células e uma, que é chamada resposta imune celular, e uma outra resposta que é feita pelos anticorpos, né? Que é a resposta imune humoral. Então, nós temos essas dois tipos de resposta imunológica aí. Então, lembrar, a resposta imunológica, a citotóxica, ela é feita por células. Se a gente falar de cito, é células, tá? Então, as células do linfócitos T aí, que vão se diferenciar lá, e vai lá, a própria célula vai atacar esses micro-organismos. E essa outra resposta, né, humoral, que onde os linfócitos B participam, ele é feito através dos anticorpos, tá? Então, mas isso tudo, gente, não é que uma faz uma coisa, outra faz, as duas agem juntas, né? Enquanto o linfócito T está produzindo os seus anticorpos, né? Os linfócitos T das citotóxicas estão agindo também para combater, é como se fosse um batalhão, né? Um faz um atirador de elite, o outro no caso, mais no caso de granada, joga granada, e cada um faz uma função, mas todo mundo unido para quê? Para combater o inimigo comum, que é o antígeno que está ali tentando fazer com que o nosso organismo adoeça. Então, é uma junção de fatores, tanto um quanto o outro, eles agem simultaneamente e agem juntos. Então, gente, essa resposta imune celular participam de quem? Os linfócitos T auxiliares e os linfócitos T citotóxicos. Esses dois tipos de linfócitos possuem, então, receptores específicos, né? Para reconhecerem e responderem os antígenos somente quando eles forem apresentados por outras células, né? Igual nós vimos as células dendríticas, né? Que vão lá e apresentam esses pedaços de bactérias, né? Ou de vírus, que são os antígenos, para esses linfócitos serem sensibilizados e começarem a agir. Os linfócitos T auxiliares, então, a gente reconhece o antígeno, né, que foram fagocitados e ao serem ativados, eles produzem e liberam as interleucinas,
que é um grupo de substâncias que auxiliam, né, a diferenciação do linfócito B e linfócitos T, citotóxicos, que estejam ligados também a esses antígenos. Então, essas interleucinas são as citocinas produzidas e liberadas pelo nosso linfócito. Então, o que esses linfócitos auxiliares fazem? É como se ele chegasse ali, ele reconhece o antígeno e chega ali e secreta essas substâncias, interleucinas, e falasse com os nossos linfócitos B e T assim, gente, acorda aí que tem um antígeno, uma bactéria ou um vírus querendo fazer mal ao nosso organismo. Então, você precisa de acordar e precisa se preparar, porque nós precisamos de lutar. Então, esses linfócitos auxiliares fazem isso. É como se eles despertassem o linfócito B e o linfócito T para que eles se preparassem para a guerra. Então, eles produzem, né, essas interleucinas que fazem isso. Eles fazem eles despertam mesmo, né, e os linfócitos B e o linfócito T. E os linfócitos T auxiliares também, gente, potencializam os macrófagos e neutrófilos para fagocitar e destruir os micro-organismos. Então, na hora que ele produz essas interleucinas, elas não vão só no linfócito B e T, ele também já vai lá no macrófago e neutrófico, e você, gente, ó, prepara aí que tem gente estranha aqui, nós precisamos de combater. Então, fiquem mais atentos aí que nós precisamos de vocês. Então, esses linfócitos auxiliares, os T auxiliares, fazem isso. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui, o maiorzinho em cima aqui, ó, é o linfócito T auxiliar. Então, ele chegou ao antígeno pequenininho que está dando para ver. Parece que cor que é essa aqui? É um laranja, alaranjado. Então, esse é o antígeno, um pedacinho do antígeno que se fixou, né, na estrutura molecular do linfócito auxiliar, e ele começou a produzir as interleucinas, ó. Esses em roxo são as interleucinas. Aí a interleucina já se ligou ao linfócito B, já falou com ele, ó, prepara, já ligou ao linfócito T, falando, se prepara, e já se ligou ao neutrófilo e o macrófago, falando para todo mundo que se preparem aí, porque precisamos de entrar na guerra aqui agora. Então, ele que faz como se fosse, no caso, o mensageiro, né, que chega para avisar as outras células de defesa que precisam de ficar preparadas porque tem que agir. Então, gente, os linfócitos T citotóxicos, depois que eles já foram acordados pelas interleucinas, então o que eles fazem? Eles invadem, né? Não. Quando invadem o nosso corpo, esses linfócitos citotóxicos entram em ação quando chegam ao local da infecção. Esses linfócitos reconhecem as células que foram infectadas e, com isso, a única solução é matar a célula, para que não haja, né, que ela não consiga multiplicar e que essa doença prossiga. Então, ele mata essa célula que, assim, ele consegue eliminar esse micro-organismo. Então, mas, de qualquer forma, quando eu falei ali atrás, ele é excitado e ele é acordado pelas células que a gente viu anteriores, nossos linfócitos auxiliares. Então, esses linfócitos deles, citotóxicos, eles ficam ativos. E quando a gente fala citotóxico, é o quê? É de toxicidade mesmo. Eles vão secretar substâncias tóxicas ali para poder combater as células. Nós vamos ver aqui um pouquinho à frente. Então, gente, as cinzas linfócitos secretam, né, proteínas denominadas perforina e a granzima. Essa perforina, gente, eu acho que é mesmo questão de perfurar mesmo, porque o que elas fazem? Ó, a perforina adere à membrana plasmática da célula infectada e danifica a sua estrutura. É como se ela quebrasse a estrutura daquela membrana plasmática da célula e libera para que essa granzina possa entrar lá dentro da célula e destruir a célula, né, por apoptose. Então, essa perforina, ela adere à membrana e a granzina entra dentro da célula e induz essa apoptose da célula para que haja morte celular. E, havendo a morte celular, né, o organismo invasor é destruído junto. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. O linfócito citotóxico, né? O linfócito citotóxico, ele vem aqui, aí ele secreta, ó, essa perforina, que é esse em verdinho, estrelinha em verde, e ela vai gruda na membrana plasmática da célula, tá vendo? Perfura essa membrana plasmática, que faz com que a granzina, que é essa azulzinha, entre dentro da célula e faça com que essa célula exploda. Ela vai fazer uma apoptose, uma morte celular programada, tá? Então, é através dessas duas substâncias que os linfócitos T citotóxicos
produzem e é que acontece essa via de morte celular. E agora, gente, nós temos esse aqui, então, nós estávamos falando até agora, é do mecanismo, né, de ação dessa resposta, né? Aqui, quer ver? Voltar. Resposta imune celular. Então, isso aqui, gente, a gente está falando da resposta imune da célula celular, tá? E agora vamos falar da resposta imune humoral. Então, tem diferença uma da outra. Então, a celular, a gente viu que através das células, né? Que vai lá as células mesmo que vão e combatem. Agora, isso aqui não. A resposta imune humoral, a resposta imune humoral possui esse nome por quê, gente? Humoral vem do latim humore, que significa o quê? Meio líquido, né? Fluido, líquido. E os anticorpos que participam dessa reação imunológica. Então, não é essas células que vão lá atacar, é os anticorpos que as células produzem que atacam, tá? Então, ele só age aonde? Só nos humores corporais, ou no nosso sangue ou na nossa linfa. E ele não entra dentro da célula para poder fazer isso. Então, ele age mais no nível sanguíneo e na linfa. Tem que ser no meio de líquido, ele não age em outro meio. Então, quando esses antígenos desse micro-organismo entram nos vasos linfáticos sanguíneos, que são drenados, né, que a gente viu pelas células dendríticas, ou a outras células de apresentação, e leva, né, para os linfonodos mais próximos para o baço, e lá o linfócito B reconhece esse antígeno e se diferencia. Então, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. Esses antígenos são apresentados, né? Aí o linfócito B reconhece o antígeno e se programa para poder atacar esse micro-organismo, né? Então, ele está até falando assim, ó, agora estou pronto para poder receber minha resposta. Eu também. Por quê? Agora ele foi apresentado ao antígeno e sabe qual micro-organismo que é e vai se preparar para poder atacar esse micro-organismo. Então, gente, todo linfócito B que reconhece algum antígeno se ativam, multiplicam e produzem milhões de células e secretam anticorpos, chamados de plasmócitos. Uma parte desse linfócito B se transforma em célula de linfócito B para poder atacar, para poder produzir os anticorpos, e a outra parte se transforma em célula de memória. Então, é isso aqui, ó. O linfócito B, a partir do momento que ele entra em contato com o antígeno, ele se diferencia em uma célula de plasmócito, de linfócito B ele passa para plasmócito, e outra célula de memória. Esse plasmócito se divide em dois, e vira mais dois plasmócitos, e começa a secretar os nossos anticorpos. E as células de memória, elas vão conter essa memória desse antígeno que ele entrou em contato aqui para o resto da nossa vida. Então, ela fica durante vários anos na nossa circulação sanguínea, e toda vez que tiver em contato com esse micro-organismo que agiu, né, que fez com que esse linfócito B diferenciasse em plasmócito, toda vez que ele entrar em contato com ele, ele vai lembrar dessa célula e já vai automaticamente desenvolver as células de defesa para atacar esse antígeno de uma forma muito mais rápida. Então, esses milhões de plasmócitos secretam bilhões de anticorpos no sangue, e os anticorpos possuem dois mecanismos de efetores de ação, né, para ajudar no combate do antígeno. O primeiro mecanismo, chamado de neutralização, em que os anticorpos se ligam ao redor de todo o micro-organismo, fazendo o quê? Neutralizando ele mesmo, atrapalhando as funções de reprodução e locomoção. É como se ele juntasse, tá vendo? Aqui seria uma demonstração de uma célula sendo atacada pelos anticorpos. Ah lá, eles grudam toda a célula, impede que ela se locomova e impede também que ela se multiplique, que ela se prolifere. Então, esses anticorpos, eles acabam segurando essa célula, impedindo que ela faça multiplicação e locomoção. O que facilita o quê? Que alguma célula de defesa, igual o nosso macrófago, chega ali, englobe ela e a destrua. Porque se ela estiver multiplicando, fica mais difícil, né? Se estiver locomovendo, fica mais difícil para esse macrófago chegar e exterminar a célula. Ô, gente, e esses anticorpos também, eles chegam a fazer neutralização também de veneno. Até, por exemplo, substâncias que não são micro-organismos vivos, mas o veneno, por exemplo, essas moléculas, né, essas moléculas do nosso anticorpos, eles se ligam, tá vendo? As toxinas, e conseguem neutralizar ela. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo nesse aí,
Você sabe como que são feitos o soro antiofídico? Soro de cobra? Contra picada de cobra? Quem sabe? Ninguém sabe, gente, como que é feito o soro de cobra antiofídico? Eles falam que é do veneno da cobra mesmo, né? Mas como? Se é Qual que é o mecanismo? né? Mário? Professor, eu acho que é pelo veneno, né? Pois é, mas o que é feito com o veneno? Ah, não sei. Não sabemos, ninguém sabe, ninguém quer dar um chute? Não, né? Não. Então tá. Não. Gente, esse veneno da cobra, por exemplo, eu pego uma cobra, uma que mais que ataca na nossa região, a jaracuçu, por exemplo. E eu retiro esse veneno dessa cobra, pego esse veneno e injeto no cavalo, no sangue do cavalo. O cavalo vivo, né? Logicamente. Eu injeto a quantidade que não vai matar o cavalo, mas essa toxina da cobra, da jaracuçu, vai ficar circulando no sangue desse cavalo uns 2, 3, 4 dias. Aí o que eu faço com esse cavalo? Depois dos 4 dias, retiro esse sangue dele, retiro o plasma, né? E esses anticorpos vão estar circulando no sangue desse cavalo. Então, eu separo esses anticorpos que já estão... O cavalo produziu anticorpos contra o veneno da jaracuçu e separo esses anticorpos e faço o soro antiofídico. Deixo ele ali certinho para poder invasar. Invasei ele, mando para o hospital. A partir do momento que a pessoa tem um contato com a cobra e é picado por uma cobra jaracuçu, eu pego esse frasco que contém esse anticorpo que o cavalo produziu e injeto no corpo da pessoa. Por quê? Ele já tem um anticorpo, já foi fabricado para neutralizar o veneno dessa cobra. Entenderam? E por que o cavalo, Léo? Oi? Por que o cavalo? Porque ele aguenta, né? A gente não aguenta colocar um veneno de cobra na gente. E o cavalo, como ele tem uma estrutura mais forte que a nossa, eles são usados para isso. Então, eles injetam esse veneno, esperam o organismo fazer efeito e retira o sangue, na quantidade X de sangue do cavalo, que não vai prejudicá-lo também, e faz essa coleta desse anticorpo. É assim que funciona. Então, o Instituto Butantan, que é o que mais fabrica, né, hoje o soro, né, antiofídico, antiescorpiônico, tudo funciona, gente, assim, é dessa forma. Então, na verdade, o cavalo que faz a função que o nosso organismo ia fazer, eles fazem para nós. Por quê? Se você tomar uma picada de uma jaracuçu conforme a quantidade de veneno, você não vai sobreviver. Não vai dar tempo do seu organismo fazer essa neutralização, fazer com que os seus linfócitos B consigam sensibilizar. Não vai dar tempo, porque o veneno é muito forte. Então, é por isso que é feito o cavalo, porque já está prontinho ali o soro, né, com os anticorpos que o cavalo criou para a gente, e a gente acaba utilizando. Entenderam? É interessante. Interessante, né? Isso. Bacana. Então, vamos lá, gente. Então, esse primeiro mecanismo então, que eu falei é o mecanismo... Cadê? A neutralização, né? Que eu falei, vai neutralizar, vai impedir com que a toxina ou o micro-organismo circule e se multiplique, não é? Agora, o outro aqui, mecanismo de ação, é os sinalizadores. Então, gente, o que esse mecanismo faz aqui? Ele marca a estrutura do antígeno, ou seja, igual eu falei, a bactéria, ou seja, a toxina. Para quê? Para que os macrófagos e neutrófilos vão lá e consigam fagocitar mais fácil, tá? Mais rapidamente do que se ele não tivesse marcado. Então, ó, vejam bem. Cadê? Mudou ainda não. Não, está demorando para mudar, hein? Aí, agora sim. Então, gente, o que acontece aqui? Olha lá, ó. O nosso anticorpo, olha para você ver, esse aqui é a bactéria. Olha lá, o nosso anticorpo grudou na bactéria, tá vendo? Ó, o anticorpo grudou nela, de um lado e do outro, ó. Aqui embaixo, ó. O anticorpo grudou de um lado e do outro, tá vendo? Aí o nosso macrófago chegou ali, ó, e ele já viu essa estrutura,
está sinalizando para você, vem cá, que encaixa em você também. E ele vai lá, ó, encaixa na mesma estrutura que está encaixado nessa bactéria, e ele começa a fagocitar ela mais, né, facilmente. Por quê? Ele grudou nela, que não tem jeito nem dela correr, não tem como. Porque ele está grudado, né, de um lado e do outro aqui nela, e ela vai fazer com que ele fagocite ele muito mais facilmente. Então, ó, ele vai englobar, ele vai fagocitar ele aqui, né? Aí fagocitou totalmente, e depois ele destruiu essa célula, né? Ou essa molécula, ou essa bactéria, esse vírus. E então, esses anticorpos, eles fazem isso. Eles sinalizam para essas outras moléculas, essas outras células de defesa que a gente tem, como se fosse um farol. Você vem cá, pode chegar aqui que eu estou precisando de você para você me ajudar a acabar com esse antígeno aqui, com essa ameaça. Então, gente, quando termina, né, toda essa briga, toda essa batalha, e que a infecção termina, né, então, no final da nossa resposta imune, o que acontece, então? Esses linfócitos T e linfócitos B que foram multiplicados em milhões ali no nosso organismo, eles sofrem apoptose. O que é isso? Eles morrem, porque eles não têm função mais no nosso organismo. Então, aqueles milhões de células que estavam ali em combate, na hora que não tem mais o que combater, eles perdem a função. Perdendo a função, eles vão entrar em morte programada, que é a apoptose, e vão desaparecer. Mas só que as células de memórias do linfócito, vocês lembram que o linfócito B, além deles se transformarem em plasmócitos, e eles se transformam em células de memória também, essas não morrem, não. Essas sobrevivem por vários anos, né, no nosso organismo, e caso ocorra um segundo contato com esse mesmo tipo de antígeno, né, essas células vão se multiplicar velozmente e combatem o invasor muito mais facilmente. Então, é por esse motivo que, em alguns casos, né, não contraímos uma doença causada pelo mesmo micro-organismo, mais de uma vez, como, por exemplo, a catapora, o sarampo, a febre amarela. Então, se você tiver tido contato com esse micro-organismo, ele só vai ter contato só uma vez. Você não vê a pessoa que teve catapora 2 vezes. Ela tem catapora uma vez só. Geralmente é na infância, né? Mas ele teve catapora uma vez e não vai ter de novo. Por quê? Essas células dele de memória, ela vai estar pro resto da vida dele ali. Ele pode até ter contato com, vamos supor, você teve na sua infância. Quando seu filho tiver a catapora, você vai ter contato com o vírus da catapora de novo. Que é a varicela, né, na verdade. Mas o quê? Não vai atacar o organismo. Por quê? A sua célula de defesa está pronta ali, ela já reconheceu, rapidamente ela vai eliminar esse invasor e não vai deixar ele se proliferar dentro do seu organismo, provocando infecção. E mesmo que ocorra em alguns outros casos, ela vem de forma mais branda. Por exemplo, quando a pessoa toma a vacina da gripe, ela vai impedir a pessoa que gripe? Não. Ela vai gripar. Porém, a gripe vem de forma mais branda, não vem aquela gripe tão forte que pode levar a pessoa a óbito. Então, todo mundo que toma vacina da gripe, não toma para não gripar. Ela toma para poder vir a gripe de forma mais branda. E é justamente através dessa célula de memória. É por isso que a gente toma a vacina da gripe, geralmente no outono. Porque no inverno é o ápice, né, dos nossos distúrbios aí de infecções de vias aéreas superior, é no inverno. Então, não adianta eu dar a vacina no inverno. Eu tenho que dar vacina uns meses antes, para quê? Para essas células de defesa se multiplicarem, essa célula de memória está ali, e na hora que o vírus chegar, mesmo que haja gripe, ela vem de forma mais branda. Ficou claro? Eu quero retorno. Sim, senhor. Ok. Então, gente, é isso aqui, ó. Nós vamos ter, então, nossas células B de memória, nossas células T de memória, e elas estão falando aqui, ó, podemos até nos encontrar daqui a alguns anos, mas a nossa resposta será muito mais rápida. Então, gente, qual que é a nossa primeira atividade do aluno aqui, então? Então, vamos lá. Vamos começar a colocar o nosso químico para funcionar. Então, um estudo recente mostrou que a imunidade adquirida após uma infecção pelo vírus da dengue pode ajudar a proteger contra o vírus da Zika, levando em consideração que o vírus da dengue e o vírus da Zika são da mesma família, a Flaviviridae. Possuem estruturas similares e que a imunidade adquirida é extremamente específica. Qual a provável explicação para que haja desenvolvimento da imunidade cruzada
entre ambos os vírus? Explique descrevendo, esquematizando o processo com seus conhecimentos de imunidade adquirida. Então, gente, pensa bem. Nós temos dois vírus que são da mesma família. Tanto a dengue quanto a zika são da mesma família. Esse Flaviridae aqui, ó. A gente sabendo que os vírus, eles são primos, digamos assim, há possibilidade de ter algum antígeno em um e antígeno no outro que seja parecido? O que vocês acham? Estou esperando. Ninguém vai falar, gente? Eu quero uma resposta. O Mário vai te responder, o Mário. Vai lá, Mari. Mari, sobrou para você. Vamos lá, Mari, responde. Professor, as meninas é sempre mais adiantada. Então, vergonha, Mari. Fala aí, Mari. Fala com bobeira. Mari, presta atenção, ó. Os vírus são da mesma família, cara. Então, são praticamente primos. Você acha que há possibilidade de ter um antígeno na cápsula do Zika vírus e na cápsula do vírus da dengue que sejam iguais, sejam próximos ou semelhantes? Possibilidade, eu acredito que sim, professor. Aí que entra a dúvida, né? Não sei se há. Pois é. Vamos supor, se você tem um primo seu, a probabilidade de ter alguma coisa genética sua e dele não é assim maior, não é grande? Sim. Pois é. Então, gente, quando você tem vírus da mesma família, então, assim, pode ser que acontece? A glicoproteína que tem lá na cápsula do vírus da Zika seja igual ou muito próximo dessa glicoproteína que tem também no vírus da dengue. Então, assim, a possibilidade é muito grande. Por isso que, às vezes, há as doenças, quando elas são muito próximas, se você já teve uma primeira vez, a outra pode vir mais branda. É como se tivesse tomado a vacina para ela, entendeu? Então, vamos à nossa resposta. Então, ó, sabemos que os anticorpos são gerados com ampla especificidade, ou seja, atuam eliminando patógenos que expressam um antígeno específico. Em alguns casos, extremamente raros, não é comum acontecer, pode ocorrer imunidade adquirida cruzada. Ou seja, a provável explicação é que alguns antígenos presentes no vírus da dengue também estejam presentes no vírus da Zika. Neste caso, a fagocitose do vírus da dengue, pelos macrófagos, neutrófilos, todas as células que combateram o vírus da Zika, né? Pela destruição dos vírus pelos lisossomos. E posterior apresentação de antígenos para os linfócitos T auxiliares, né? O CD4. Assim concluímos que o antígeno que foi apresentado pelo macrófago, o linfócito T auxiliador, também está presente no vírus da Zika. Ambos compartilham o mesmo antígeno. Então, provavelmente, houve assim, essa resposta imunológica aí, branda no vírus, né, da Zika, depois que depois que os ratos tiveram a dengue, justamente por causa disso, porque dentro da estrutura celular dos dois, há alguma coisa ali que provavelmente seja igual, nenhum do outro, tá? É por isso que na hora que houve a infecção da Zika, o macrófago, os linfócitos, todo mundo reconheceu, opa, a gente já conhece isso aqui, vão exterminar, porque não é coisa boa, não, é coisa ruim. E conseguiu fazer com que a doença fosse mais branda. Então, gente, essa afirmativa é plausível, pois ambos os vírus são da mesma família, né? E existem como se fossem primos. Veja que o desenvolvimento dos sintomas da Zika nos ratos infectados com a dengue foi ameno, ou seja, foi mais tranquilo, né? Ou seja, o antígeno pode ser muito similar, ou pode estar em poucas quantidades no vírus da Zika. Após a apresentação dos antígenos, haverá ativação da resposta imunológica humoral e celular, que a gente já viu mesmo, e serão criados linfócitos B e T de memória para esses antígenos. Então, na verdade, essa
essa resposta, né, imunológica cruzada aí de um vírus para o outro é pela proximidade desses vírus, pela similaridade que esses vírus têm um com o outro. Agora a gente vai falar um pouquinho da hipersensibilidade tipo 1. O que é isso, então, gente? A hipersensibilidade imediata do tipo 1, ela é caracterizada pelo seu início em poucos minutos, por isso que é imediata, né? Hipersensibilidade imediata, acontece naquele momento, com pouco espaço de tempo, né? Os alérgenos, gente, que têm a capacidade de se desencadear uma reação de hipersensibilidade imediata, podem ser constituídos por quê? Por alimentos, produtos químicos ligados à proteína, igual a penicilina, pólen, pelo de animais, picada de inseto, entre outros. Então, gente, essa resposta imunológica aqui também, elas são anticorpos que são criados por essas estruturas que a gente pensa que em algumas pessoas não fazem mal, mas em outras fazem. É como se o organismo reconhecesse que essas estruturas fazem mal para eles, tá? Então, quando a pessoa tem um contato com esses alérgenos a primeira vez, né, pode se dar através da pele, da ingestão, da inalação. Então, quando, vamos supor, a pessoa está lá que ela nunca comeu amendoim, aí comeu a primeira vez, não deu nada, comeu, está tudo tranquilo. A segunda vez que a pessoa comeu amendoim, ela passou mal, ela teve uma hipersensibilidade ao amendoim. Por quê? O organismo dele desencadeou uma reação, né, da primeira vez que ele teve contato com o amendoim, ele entendeu aquilo ali como essa partícula do amendoim como uma substância que poderia causar mal a ele, e ele desencadeou uma reação de proteção contra essa molécula do amendoim. Então, toda vez que o sujeito tiver contato com a molécula do amendoim, ele vai produzir essas células que a gente chama de IgE, que está relacionado mais à questão de alergia, né? Por isso que a gente chama de processo alérgico, e essa hipersensibilidade é desencadeada por causa disso. Ele vai ter um contato com essa substância de novo e vai dar o problema se ele tiver contato. Toda vez que ele tiver contato, ele vai desenvolver essa situação de alergia. Então, gente, a reação da hipersensibilidade tipo 1 são vistas no quê? No choque anafilático, na anafilaxia, nas asmas alérgicas e nos eczemas. Então, a primeira exposição produz as imunoglobulinas E. Vocês lembram que eu falei de imunoglobulina? Sempre que eu falo de imunoglobulina, eu estou falando de quê? De anticorpos, não é isso? Então, ele criou ele teve contato com esse alérgeno, e ele desenvolveu esse anticorpo para aquele determinado antígeno, né? Então, gente, esse linfócito B, né, que a gente viu que produz os nossos anticorpos, ele fica sensibilizado com essa substância que o organismo entrou em contato, né? E induz uma... Então, se ele tiver a sensibilidade de novo, ele vai produzir uma grande quantidade de IgE, que, por sua vez, vai se ligar aos receptores dos mastócitos, e a interação dos mastócitos ligada ao IgE, do antígeno, induz a degranulação e libera mediadores inflamatórios. A gente vai ver um pouquinho na frente aqui como é que se dá isso aqui. Então, esses mastócitos que vão ser ligados a essas imunoglobulinas aí, elas contêm histamina. Vocês lembram que eu falei da histamina na aula passada? Que ela está relacionada à nossa reação alérgica? Só que naquela vez a gente falou sobre os monócitos, né? E não sobre os mastócitos. Os mastócitos, eles são muito mais agressivos do que os monócitos, tá, gente? Contém muito mais histamina. Então, quando eles, no caso de granulos, soltam os grânulos que estão lá dentro de histamina, e causa o aumento da permeabilidade vascular, que produz a vasodilatação, contribui para o efeito imediato, visto que as reações de hipersensibilidade do tipo 1, outros fatores liberados pela degranulação são os quimiotáticos, responsáveis pelo aumento do eosinófilo e basófilo na circulação. Então, além desse mastófilo jogar essa histamina, ele ainda recruta o eosinófilo para ajudar ele a jogar mais histamina também. E o basófilo. Então, é como se ele recrutasse todo mundo para poder ajudar ele a fazer essa reação alérgica. E essa histamina, nós vamos ver que ela é extremamente potente para fazer essa reação alérgica. Então, o que acontece? Da primeira... Oi? Só uma pergunta aqui. Para quem tem cria essa hipersensibilidade, tem algum caminho para eles diminuir essa sensibilidade ou não?
Igual você Tem o citou, caminho caso do amendoim. é não usar o alérgeno. Ou andar com um antialérgico no bolso e toda vez que tiver contato, que a pessoa que está sensibilizada a primeira vez, mas isso não é todo mundo que possui, tá, gente? Aí isso aí para sensibilidade, não. Isso Ah, são porque eu tenho pessoas um que caso têm também. o organismo mais, como se fosse mais sensível. Não é todo mundo que vai desenvolver isso, não, tá? Então, assim, Sim. é como se o organismo dele produzisse uma reação alérgica tão forte que ele pode chegar ao choque anafilático e morrer mesmo, tá? Mas isso aí por quê? Porque ele teve o contato com esse alérgeno da primeira vez e esse organismo dele, não, por exemplo, vou colocar a situação do amendoim. O que tem no amendoim que pode fazer mal, né, pra gente? Nada. Todo mundo come amendoim, mas tem pessoas que comem amendoim, o organismo dele reconhece o amendoim como se fosse um invasor. Entenderam isso? É como se fosse um defeito do organismo da pessoa. Ele vai provocar essa hipersensibilidade. Ele reconhece o amendoim ali, as moléculas do amendoim, como uma molécula invasora. E não é, na verdade. É um alimento. Conseguiram entender isso? Sim. Ok? Então, gente, ó, a primeira coisa que acontece aqui, a primeira exposição ao antígeno, o antígeno é esse verdinho aqui, tá vendo? Então, vamos voltar para o amendoim. Então, a primeira molécula de amendoim, eu comi amendoim a primeira vez, entrou no organismo, o organismo dele achou que é alguma coisa que vai fazer mal, foi lá, não conhecia, tá? Aí já fez o IgE, que é o, tá vendo? Nossa estrutura Y é o quê? Como é que chama isso aqui que eu falei? São nossos estruturinha Y aqui, quem que é? Ó, corpos. Anticorpos. Então, ó, o organismo percebeu ele aqui, já criou anticorpos contra ele, tá? Esse anticorpo já se ligou ao mastócito, tá vendo? Já preparou, senhor. Se ele aparecer aqui de novo, nós vamos arrebentar com ele, hein? Aí, beleza. O mastócito já ficou preparadinho ali, tá vendo? Ó, criou o anticorpo já tá grudadinho no mastócito aqui. Tá vendo? Aí, ele tá preparadinho ali esperando. A segunda vez que o sujeito alimentou com amendoim, olha lá, o mastócito já estava ali e esse antígeno já se ligou ao anticorpo, tá vendo? E ficou a chavezinha aqui, o anticorpo ligado com o antígeno. E quando ligou esse anticorpo e o antígeno que está ligado ao mastócito, o mastócito começou a degranular a histamina. Na primeira vez não aconteceu nada disso. Ele comeu amendoim, ficou na boa, o mastócito só se ligou ao anticorpo, mas não colocou nada para fora. O grânulo dele ficou dentro dele quietinho. Da segunda vez que ele entrou em contato de novo com esse amendoim, a célula do amendoim, que é o antígeno, se ligou ao anticorpo, tá vendo? E ele já degranulou a histamina. Aí é que dá complicação. Ficou claro isso, gente? Quero que isso fique muito claro. Alguém tem dúvida sobre essa situação aqui? Esse mecanismo aqui? Por enquanto, não. Mário, fala aí, Mário. Tá tranquilo, professor. Tá certinho? Deu para entender direitinho o que acontece na hipersensibilidade? Sim, aham. Beleza. Menina, Camila, Camila, você não falou nada até agora. Fala aí comigo, Camila. Camila foi ver novela, que triste. Fui não tô vendo novela, não. Então fala comigo, Camilinha. Tá certinho aí? Tá tranquilo? Aham, tudo certo. Entendeu direitinho? Uhum. Então tá. Beleza, então, meninos. Vamos pra frente. Tá acabando, tá, gente? Aí, gente, o que acontece com a anafilaxia, o choque anafilático? Então, é uma patologia, né, que se deve à degranulação maciça, seguida de uma disseminação da histamina, liberada após exposição ao antígeno, o indivíduo sensibilizado. Então, gente, se o indivíduo vai comer o amendoim a primeira vez, ele vai lhe passar mal? Foi a primeira vez que ele vai estar comendo amendoim? Pode ser que não. O que vocês Pode acham, ser que Mário? não. Pode ser que não, professor. Camila? Eu acho que pode ser que não também. Jéssica? Jéssica foi embora?
Fui não, tô aqui. E aí, o que você acha? Ah, eu acho que não. Todo mundo aqui já comeu amendoim uma vez, nunca passou mal, não. Pois é. Gente, toda vez que comer a primeira vez, não vai dar problema mesmo, não. Mas se comer da segunda, aí pode ter. Por quê? Porque não estava sensibilizado ainda. Essas células de defesa, esses que são produzidos pelos nossos linfócitos B, que são nossos anticorpos, não tinham sido produzidos ainda contra o amendoim da primeira vez. Então, ele não conhecia o amendoim, então ele não vai atacar ele a primeira vez, porque ele não conhece, ele não degranulou, ele não entrou em contato com o mastócito ainda para poder fazer a complicação. Mas a partir do momento que ele vai entrar em contato de novo, aí essas moléculas, os antígenos do amendoim, vai se grudar aos nossos anticorpos que estão no mastócito, e o mastócito vai começar a nossa reação alérgica potente, que vai complicar a situação. Entenderam? Então, da primeira vez, gente, não vai dar problema. Dá problema da segunda vez para lá. É por isso que a pessoa assim, eu já tomei bezetacil uma vez, então eu posso tomar? Não sei. Ele pode ser que ele tome bezetacil a segunda vez, a penicilina, e ele entra em choque anafilático. Por quê? A primeira vez ele tomou tudo bem. Ele não foi sensibilizado. A segunda vez ele já está sensibilizado. Ele já tomou a primeira. Se ele tomar a segunda vez, pode ser que ele entre em choque anafilático. Ô, Léo. Oi? Tem um caso do meu sobrinho, que no caso dele um é amendoim e o outro é o ovo. Do amendoim, na segunda vez que ele teve contato, foi por inalação. Ele olha nem para você ver. comeu, não. E foi a reação bravo. foi terrível, né? Olha para você Foi ver. bravo. Nem comeu. Olha para você ver. Ele chegou só pela inalação, mas a gente viu ali que pode ser ou contato da pele, ou por ingestão, ou inalação. Esses três mecanismos que vai entrar essa toxina, né? Que o organismo conhece como toxina, no nosso corpo. Entendeu? Olha para você ver. Como que a coisa é séria, gente. Quem tem sensibilidade, gente, é muito Tem que difícil. andar com adrenalina, né? Adrenalina, muito bem. Adrenalina. Porque o efeito é tão terrível que pode matar mesmo a pessoa. Se não tiver um socorro imediato, pode haver a morte mesmo. Então, gente, o que acontece ali, então? Então, a anafilaxia choque anafilática é uma patologia que deve ser, então, a degranulação maciça seguida de uma disseminação da histamina, liberada após a exposição ao antígeno, e o indivíduo sensibilizado. A histamina causa contração dos músculos lisos, aumento da permeabilidade vascular e vasodilatação, que resultam nos sinais clássicos vistos na anafilaxia, como o roxo cutâneo, o roxo, né, urticarial. Esse roxo, geralmente, gente, quem vai ter um problema de choque anafilático ou alguma alergia, a primeira coisa, ele começa a vermelhar. Ele fica vermelho, tá? Aí depois, geralmente dá o inchaço e depois o broncoespasmo e o colapso cardiovascular. Mas a tendência, a princípio, é ficar com, no caso, a vermelhidão. Esse roxo urticarial aí. Aí pode dar, né? Ele vai também desencadear o broncoespasmo, que é o que é broncoespasmo? É como se os nossos brônquios, né, que está no nosso pulmão, eles se contraíssem, não é? E dá um inchaço facial e no final vai dar um colapso cardíaco. Por quê? A vasodilatação e essa permeabilidade vascular que vai sair esse líquido de dentro das nossas artérias e veias, ele vai acabar com que o coração entre em colapso. Não vai chegar sangue até o nosso coração. E como que a gente reverte isso? Né? Igual você falou aí, o uso de adrenalina, né? Ele vai antagonizar o efeito da histamina. Um é antagonista ao outro. Por quê? A adrenalina vai agir nos nossos receptores alfa e beta, causando o quê? A vasoconstrição, enquanto um faz vasodilatação, a histamina, a adrenalina faz vasoconstrição e faz broncodilatação. Enquanto a histamina faz a broncoconstrição, a adrenalina vai fazer a broncodilatação. Então, vai fazer o efeito contrário do outro. Então, gente, a adrenalina também ajuda a reduzir essa permeabilidade vascular. Então, não vai deixar esse líquido extravasar dos nossos vasos para o nosso espaço intersticial. Então, vai reter esse líquido dentro das nossas artérias e veias, vai impedir o colapso cardíaco. Então, gente, vamos à nossa atividade, então. Muitas vezes, algumas pessoas chegam a óbito por anafilaxia, pois não sabem que são alérgicas ao antígeno do alergeno. Indivíduos que desenvolvem os sintomas de anafilaxia e sobrevivem, costumam dizer que já haviam
entrado em contato com o alérgeno, mas não tiveram problemas maiores. A anafilaxia é um sintoma que ocorre rapidamente no indivíduo sem sensibilizado. Podemos dizer que é uma resposta a qual tipo de hipersensibilidade? Porque um primeiro contato com o alérgeno não há resposta imunológica exacerbada. Então, isso aqui eu acho que ficou claro, né? Por que, então, gente, que a pessoa que teve contato com o alérgeno uma vez não teve problema? Porque o corpo ainda não reconheceu, né? Não tinha sido sensibilizado, né? Ou seja, os plasmócitos dele lá não estavam aptos ainda a soltar aquele tanto de anticorpos sobre aquela substância, né? Específica que ele tinha entrado em contato a primeira vez. Agora, a partir do momento que teve a segunda vez, aí a coisa se complica. Então, vamos lá para a nossa resposta. Então, aconteceu, na verdade, a hipersensibilidade do tipo 1. O fato de um primeiro contato não haver a resposta imune exacerbada é que a hipersensibilidade do tipo 1 é mediada por anticorpos, né? Que são produzidos pelo linfócito B diferenciado em plasmócitos após a fase de apresentação do antígeno coletado pelo alérgeno. Então, se ele nunca teve contato e essa célula não foi apresentada ainda, então não tem como haver essa reação alérgica. Então, para que haja a produção do IgE para esse alérgeno, o sistema imune precisa de ser sensibilizado, ou seja, a necessidade do contato prévio com esse alérgeno. Assim, o antígeno do alérgeno precisa ser apresentado ao linfócito T auxiliador para que esse estimule o linfócito B a se diferenciar em plasmócito com posterior produção do IgE. Gente, ficou tranquila a questão dessa hipersensibilidade aí? Por que dá a hipersensibilidade? Por que a pessoa não desenvolve a primeira vez? Ficou tranquilo isso aí? Sim, senhora. De boa? Sim. Beleza. Meninos, alguma pergunta? Terminamos. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Beleza, então. Gente, só um lembrete aqui. Não se esqueçam de fazer as provas presenciais que já foram liberadas. Já tem prova sendo liberada para quem está fazendo matéria adaptativa, ou quem ficou de recuperação, ou quem ficou devendo matéria do semestre passado, né? Então, essas provas já estão liberadas e ela tem prazo, tá? Então, vamos ficar atentos aos prazos para a gente não perder, porque essas provas, elas são importantes, valem muito pontos e não pode tirar menos de 1.500. Você faz que vale 5.000 pontos. Então, tem que tirar pelo menos 1.500 e tem esse prazo para poder fazer essas provas. Então, vamos estar atentos. A dessa matéria deve estar disponível semana que vem. Dessa matéria, eu acho que vai ser a última teleaula hoje, não é isso? Do sistema imunológico. Eu acho que é a última aula, a teleaula hoje. Então, a partir da semana que vem, já deve estar disponível também. Então, vamos estar atentos aos prazos aí, tá bom? Ô, Léo, a próxima aula prática da próxima matéria começa quando? Você tem noção? Quinta-feira. Quinta-feira agora? A aula prática? Não, da próxima matéria. Não, da próxima matéria vai ser... A nossa última prática vai ser dia 5, né? Vai dar no sábado. Então, deve ser da próxima semana, da próxima matéria. Ah, tá. Tá bom? Mas nós temos mais 2 aulas práticas dessa aqui ainda, tá? Temos dessa semana e da semana que vem. Não, essa eu não participo. Ah, mas você é bonita, hein? Por que você não está participando? Só porque você eliminou? Vou participar. Já eliminei. Já. Então tá. Mas aí, sem ser essa semana que vem, então na próxima, né, do dia 5, já deve começar outra matéria nova. Tá bom? Beleza, obrigado. Meninos, muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com Deus. Até quinta-feira. Depois eu já vou poder colocar no grupo lá quem vai na quinta, quem vai no sábado, por favor. Tá a listinha da quinta e do sábado. Beleza? Tá bom, Léo, com Deus. Com Deus, eu aguardo vocês lá na quinta, gente, e no sábado. Tá bem, tchau. Com Deus. Um abraço, obrigado, gente. Fico com Tchau, Deus. por nada.